Olá, vamos dar sequência aos nossos estudos sobre as leis morais contidas no Livro dos Espíritos, parte 3ª. Nós estamos analisando o capítulo 1º, a lei divina ou lei natural, com o item conhecimento da lei natural. Allan Kardec, na questão número 620, perguntou aos espíritos superiores: a alma, antes da sua união com o corpo, compreende melhor a lei de Deus do que após a sua encarnação? Então nós estamos aqui numa tentativa de compreender a lei de Deus para melhor nos ajustarmos a ela. Porque já entendemos que a felicidade depende dessa conexão com o Pai, da comunhão mais ou menos intensa que nós podemos ter com o Criador. E a compreensão das suas leis para isso é fundamental. Então nós somos almas, ou seja, espíritos reencarnados. Antes da reencarnação, nós podemos ter um entendimento maior a respeito dessa lei de Deus? Nós podemos compreendê-la melhor lá da espiritualidade? E os espíritos responderam: ela compreende segundo o grau de perfeição que alcançou e conserva intuitivamente a lembrança após sua união com o corpo. Mas os instintos do homem fazem-na esquecer. Então vamos destrinchar essa resposta para a gente compreender bem. A alma compreende melhor a lei de Deus segundo o grau de perfeição que alcançou. Ou seja, tudo está subordinado à nossa capacidade intelectual e moral que vem progredindo sucessivamente, porque estamos subordinados a uma lei que se chama lei do progresso. Então, conforme vamos vivendo experiências aqui na carne ou na espiritualidade, nós alimentamos o nosso ser com conhecimento. Nós ampliamos a nossa capacidade de entendimento. Evoluindo intelectual e moralmente, nos tornamos mais aptos a compreender a lei de Deus. Então, naturalmente, as almas que mais progrediram, mais compreendem essa lei. Como uma criança, que quase não entende o que se passa ao seu redor. Quando muito pequenininha, tem que ser alimentada, vestida, né? Senão ela não consegue dar conta nem de si mesma. À medida que vai crescendo, observando o que está em volta, aprendendo a fazer as coisas, vai dando conta de suprir as próprias necessidades. E quando se torna um adulto, uma pessoa madura, já compreende bem melhor a vida do que quando era adolescente, quando estava na infância. O espírito é assim também. Na sua longa vivência, e isso leva muitas reencarnações, ele amadurece. Todos nós passamos por essas etapas de infância, de juventude, se é que pode-se dizer assim, de maturidade espiritual. Só não acontece de morrermos, porque o espírito vive para sempre. Mas nós vamos, conforme ficamos mais experientes, experimentados na vida, ampliando o nosso conhecimento a respeito dela. Vamos compreendendo como a lei de Deus age e melhor nos posicionando para cumpri-la. O espírito amadurecido, então, é aquele que já entrou em comunhão com o Pai, fazendo a sua vontade pelo cumprimento da lei. Nós estamos buscando esse entendimento, né? Então é relativo. A alma lá do outro lado, antes de se reencarnar, não tem conhecimento absoluto sobre tudo. Isso é importante saber. Porque há pessoas que acreditam que os espíritos podem tudo responder. E não é assim. Eles têm conhecimentos tão ou até mais limitados do que nós mesmos, dependendo do seu grau de adiantamento. É certo que há espíritos muito mais avançados do que nós. Eles estão acima da média. São os que chamamos de mentores, guias, espíritos superiores. Eles têm, logicamente, pelo mérito da caminhada, do esforço próprio, uma compreensão maior sobre as coisas. Allan Kardec, ele publicou no Livro dos Espíritos a escala espírita. Então, na escala espírita, temos, por exemplo, os espíritos sábios, ou de sabedoria, espíritos prudentes, são sinônimos que ele utiliza para designar aqueles que unem já um conhecimento científico e uma moralidade satisfatória, né? A ponto de poderem orientar a todos nós aqui. Então,
progresso nunca cessa. Sempre há mais coisas a conhecer, porque a obra de Deus é tão extensa que ela vai se descortinando para o espírito à medida que ele tem capacidade de compreender. Nós podemos entender a respeito do pedacinho de chão que habitamos, que é o nosso querido planeta Terra. A ciência nos mostra como funciona a natureza aqui e já nos abre uma brechinha de como é o universo. Por enquanto só podemos observar. Mas há muito mais a conhecer. À medida que, enquanto espíritos evoluímos e habitamos mundos superiores, nós podemos ter acesso a esse conhecimento. Então, isso é uma coisa. Agora, quando nós reencarnamos, deixamos o estado de espírito e passamos a ser almas, porque alma e espírito é a mesma coisa. A diferença é que a alma está encarnada. E falamos espírito quando estamos desencarnados. Então, quando a alma reencarna, intuitivamente ela conserva a lembrança do conhecimento que tem. Então vejamos, sendo esse conhecimento maior ou menor, nós conservamos lembrança intuitiva dele. Não é aquela lembrança literal, mas é uma intuição. Então, quantos de nós já não, ao ter contato com ensinamentos espíritas, por exemplo, não temos a impressão de já conhecer? Não é uma coisa totalmente nova. Muitos de nós assim percebem. Outros não. Nem todos caminharam na mesma direção do saber. Mas eu mesmo tenho partes da doutrina que me são muito familiares. Provavelmente já estudei em outras reencarnações ou lá na espiritualidade. Não quer dizer que eu seja um conhecedor profundo da doutrina. Porque nós estamos, como em tudo que é de ordem divina, dando os primeiros passos. Ninguém é profeta atualmente a respeito de cristianismo ou espiritismo. Ninguém é sábio. Todos estamos aprendendo, sem demagogia. Então, independente disso, o contexto geral da doutrina, ele é familiar para muitos adeptos. Ninguém precisou, por exemplo, tentar me convencer a respeito da lógica da reencarnação, que aí mora a justiça divina, por exemplo, da lei de ação e reação, da comunicabilidade entre nós e os espíritos, que é a mediunidade. Mesmo eu não sendo médium, ninguém precisou tentar se esforçar para me convencer disso. Não, assim que eu tive contato com os preceitos espíritas, acatei com muita facilidade, porque me pareceu muito lógico, muito razoável, que não poderia ser de outra forma. Então, é uma intuição que guardamos quando reencarnamos do funcionamento das leis de Deus, que a doutrina espírita vem nos esclarecer sobre esse funcionamento. Se nós já tínhamos o conhecimento anterior sobre como funciona, pelo menos em parte, a lei de Deus, quando reencarnamos, guardamos intuitivamente esse conhecimento. Isso é bom, porque se Deus não permite que nós nos lembremos detalhadamente das coisas lá do plano espiritual, Ele permite, por amor a nós, que nós guardemos a intuição do progresso que fizemos. Assim, nós podemos guiar os nossos passos intuitivamente na melhor direção. A gente não vem para cá com o HD zerado. Nós vimos já guardando essa intuição daquele montante de aprendizado, de conhecimento que nós fizemos lá na espiritualidade. E também nas vidas passadas. Então, isso é uma coisa. Mas os maus instintos do homem fazem-na esquecer. Isso é outra. Muito importante, aliás. Porque se a intuição da lei divina é trazida comigo, por que que eu não boto em prática aquilo que eu já sei? Se no decorrer das minhas existências terrestres eu vou acumulando experiências e vou me melhorando, que em cada etapa dessas eu me melhoro um pouco.
Porque eu não consigo fazer hoje bem melhor do que eu já fiz? Porque eu não venço de uma vez por todas a mim mesmo? Porque eu não deslancho no cumprimento da vontade de Deus? Porque, os Espíritos dizem aqui, os maus instintos nos fazem esquecer daquilo que nós trazemos como patrimônio íntimo, que são as aquisições de conhecimento, as construções que fizemos. Então, os maus instintos. Isso é uma coisa tão forte em nós, porque foi alimentada por séculos e por vezes milênios. Então nós não conseguimos nos livrar desses maus instintos, maus hábitos, vícios morais, podemos dar o nome que for. A gente não consegue se livrar disso facilmente. Tudo que nós alimentamos por muito tempo cresce, cria raiz, se fortalece, dá fruto dentro de nós. Sejam esses frutos bons ou não. Os maus hábitos, toda vez que reencarnamos, principalmente, eles se sobrepõem ao cumprimento dos deveres, em grande parte do tempo. É bom que saibamos disso para que fiquemos alertas. Nós só não fazemos melhor hoje por conta disso. Então a culpa não é externa, não é de ninguém que está ao nosso lado, não são das circunstâncias que nos cercam, das situações que se nos deparam no dia a dia. Nós só não somos melhores hoje por conta de nós mesmos. Porque a vontade de fazer coisas boas, por vezes ela é satisfeita, nós fazemos. Porém, nem sempre isso é suficiente para que nos transformemos. Alguns gestos isolados no bem ajudam, mas eles têm que ser muito frequentes e banhados com uma vontade muito intensa, por longo período. Precisamos ser constantes no bem, para que isso realmente nos transforme por dentro. Porque não é fácil você eliminar uma imperfeição e substituir por uma virtude. A imperfeição, para se instalar, ela dá trabalho. Como falamos aqui, por vezes são séculos, repetindo os mesmos erros, se comprazendo neles, até criar uma espécie de satisfação naquele erro. E é nessa satisfação que o espírito se apega. Depois é difícil se libertar. A virtude é uma coisa nova. Então ela precisa ser buscada, semeada, regada, adubada, banhada de sol, para que como uma semente possa crescer, no início como um raminho frágil. Aí vai erguendo um tronco, até criar galhos, uma folhagem, dar frutos. Aí ela está consolidada dentro de nós. Mas leva tempo. É preciso separar primeiro o joio do trigo. E o joio, ele vai crescendo junto do trigo. Quando a gente estiver com disposição, se chama vontade. Quando tivermos vontade firme, nós vamos conseguir domar essas más inclinações que nos impedem de vivenciar a lei de Deus em toda a sua extensão. Então são duas coisas, o conhecimento dela, que nós estamos buscando agora, inclusive com esse estudo, e a vivência. Elas devem andar de mãos dadas, porque só assim teremos experiência suficiente para promover alguma mudança dentro de nós. Não basta eu estudar as leis divinas e não me esforçar por praticá-las. O simples estudo vai fazer com que elas sejam revolvidas na consciência. Nós vamos ver a semana que vem sobre essa questão. E fazendo assim com que elas emerjam. Uma vez emergidas, é preciso deixar que elas pautem as nossas ações. Então, por ora, está bem compreendido o que os espíritos responderam a Kardec, não é? Nós vamos em breve dar sequência a esse estudo, rogando a Deus que nos abençoe, aos espíritos amigos que nos amparem e ao Mestre Jesus que abençoe os nossos esforços em nos tornarmos melhores a partir do caminho que ele traçou. Muito obrigado e até a próxima!